Episódio 2 da discussão de casos clínicos ministrada pelos neurocirurgiões egressos da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto. É o primeiro caso, né? Paciente de 39 anos. Ela tem uma história de uma perda visual crônica, né? E tinha uma história mal contada que tinha no oftalmologista, o oftalmologista falou que era glaucoma, que não tinha reversão. Então, assim, já era uma história antiga de perda visual que eles não relatavam, assim, não se preocupavam tanto, né? E aí a paciente ela acabou evoluindo antes da internação com uma piora do sensório e quedas frequentes, né? E essas quedas foi o que fizeram ela procurar a emergência do hospital. Então, a queixa principal, né, além das quedas, era essa maurose, né, bilateral, uma sonolência, confusão mental, né? E aí também tinha uma história meio confusa clínica de como se fosse um quadro infeccioso associado, né, de febre, vômitos, lombalgia, né, que era associado também a essa diminuição do nível cognitivo da paciente, né? Exame neurológico, paciente classe 14, as pupilas eram midriáticas, né? Ela tinha quase nada de visão, por assim dizer, né? Considerado realmente uma maurose importante, né? Fazia a movimentação normal dos membros, né? E aí, na tomografia, ela já apresentava essa lesão, né? Hipodência, uma parede já com mais hiperdensa um pouco, que a gente vê, né? E aí, no corte mais acima, você via umas áreas de calcificações mais importantes, né? O exame oftalmológico, né? As pupilas não responsivas, né? Com sinais também de retinopatia diabética e palidez de papila, né? E aí foi submetido a uma ressonância, né? Então, que é uma ressonância sagital, né? Com contraste, tá certo? Onde a gente vê essa lesão aqui celular, supracelular, né? Aqui um axial T2, mostrando essa área hipossinal importante aqui na parede, né? Sugerindo calcificação, né? Aqui é um flare sagital. Isso aqui seria um tipo SB1000, né? Mostrar que aparentemente não tinha uma restrição importante. Isso aqui é um axial T1, mostrando esse hipersinal, mostrando que um provável conteúdo mais parecido com a gordura, né? Que a gente vê aqui. Ou um alto conteúdo proteico, né? Alguém quer discutir alguma coisa dessa ressonância especificamente? Isso aqui, na época, né? Tinha como a tomografia aqui veio com um laudo sugestivo de macroadenoma, né? O pessoal da radiologia achou que isso aqui, alguém levantou uma hipótese que podia ser um macroadenoma que tinha sofrido algum tipo de hemorragia com calcificação na parede. Alguém acha que sugere isso? Ou acha que sugere outro diagnóstico? Uma Márcio? tomografia do slide anterior, ela é com contraste, a de baixo? Sem contraste, sem contraste. Classificação. Tomografia simples. Tem sangue, tem um pouco de sangue, tem calcificação e uma área cística, né, Warner? É, Adenoma é raro, pode sangrar, mas calcificar é mais raro. Apesar da idade, acho que uma das hipóteses aí é crâniofaringioma, apesar de estar descendo para dentro da célula, né? Mas pode acontecer. eu achei interessante que bateu alguém mandou um caso hoje aí no grupo, né? Acho que foi o Irineu, né? É. Aqui é a ressonância de célula, né? Tô mostrando o Diagnóstico T2 coronal, né? Você vê que tem essa hipossinal importante na parede, né? Sugerindo uma calcificação. é, Aqui você tem um T1 sem contraste, que é o T1 com contraste, né? Um realce bem discreto em parede, né? Você não vê muita coisa realçando. E aqui fora parece. a calcificação, fora a calcificação, hoje eu recebi uma paciente exatamente igual esse seu caso aqui, mas o dela é confirmado, é um macroadenoma, mas não tem calcificação, mas o caso é muito parecido. É. Aí tem uma discreta captação maior aqui nessa região, né? Contraste. Aí você vê que pouca coisa captando de diferente, né? Mais a cápsula um pouquinho, né? E aí, qual seria sugestões dos senhores aí pro acesso, né?
Olha, isso aí, que nós estamos tendo aqui um problema sério com relação ao fator do acesso nasal por limitação do otorrinolaringologista aqui. Aí o treinamento desse pessoal é muito específico, diferente do nosso, e eu tenho dificuldade em achar um bom otorrino que consiga fazer isso aí a quatro mãos, tudo certinho. Eu tinha aqui um rapaz até treinado aqui no serviço por nós mesmos e tal. Só que agora ele falou assim, agora eu vou ganhar uma carreira solo aqui e agora eu só vou cobrar particular. Eu falei, mas como, cara? Então, assim, está um problema. E outro dia também, essa mesma pessoa, a gente foi operar, acho que foi um cisto da bolsa de Hart, o paciente com início de amaurose, compressão do quiasma aórtico. Na hora que eu vi, ele estava lá dentro da cela turca, já querendo operar a lesão. Eu falei, peraí, meu, seu espaço é aqui para baixo. Então, a gente tem que enfrentar isso aí, essa questão dessa diversidade da doença, que é neurológica, é neurocirúrgica, mas aí o acesso, o otorrino, você delega isso a uma pessoa, e a pessoa faz esse acesso, começa a sistematizar isso, começa a fazer muito bem, logo ele já quer operar tudo. Então, assim, não está uma coisa muito fácil de resolver isso não, sabe? Então, eu estou vendo, assim, essa dificuldade aí. Mas eu acho que isso aí, um acesso nasal, é totalmente factível operar esse tumor. Foi o que a gente definiu também, né? Foi submetido a Isso. uma cirurgia transfenoidal, né? Ela, no pós-operatório, né? Parecia ter tido uma melhora da visão, né? Lembrando que era uma visão bem ruim já, né? E aí, mas relatou como se tivesse tido algum grau de melhora, né? E no Maia, pós-operatório não teve nenhuma mudança, o exame neurológico continuou estável. Quer perguntar alguma coisa? não, a única coisa assim o que que você acha que justificou a confusão mental dela? Você falou que ela tá glase 14, né? Geralmente não é o habitual, né? Teve alguma Não. coisa hormonal, alguma coisa assim? Tinha essa história meio confusa de alguma infecção, que quando chegou na enfermaria eu já não Ah, tinha mais. Mas eu acho também que a paciente em si, ela tinha um déficit cognitivo aí, sabe? ah, Eu não sei se pela perda visual crônica, né, levou a algum tipo assim, então o Heitor deve ter avaliado errado lá, conversou com ela e eu acho que é mais um Glasgow 14 por uma desorientação da paciente propriamente dito, né? Uhum. E uma paciente já desorientada já cronicamente, né, por assim dizer. Foi essa Mas, mesma impressão que eu tive, viu, Erwin? Foi eu é. que a recebi. Cara, muito desorientada e muito alheia, sabe o que estava acontecendo? Assim, não Não é? parecia muita gente que comunicava da doença dela, ela não parecia se importar. Ô Maia, Oi, posso? Tá me ouvindo? pode, Tá me ouvindo? pode, pode. Eu não vi o começo da história, não. Só você operou ela via endonasal, é isso? Eu vou mostrar aqui o vídeo da Edonazal. Não, não, não. Pera aí, antes da cirurgia, Ó, você operou ela, ela estava um pouco desorientada, é isso? ela tinha uma desorientação, né? Mas ela Tá. tinha uma história de quedas frequentes, que foi o que motivou a procura a emergência do hospital, né? Assim, esse quadro, o que a gente tem que pensar aí bom, hidrocefalia não tem. Eu estou vendo aí a imagem que você está projetando, né? Não tem hidrocefalia. Uhum. Que a gente tem que pensar aí num quadro aí de uma insuficiência hormonal, né? Então, assim, ela, Isso, a parte, principalmente, ver como é que tá cortisol, isso aí, porque um tumor como esse, evolução crônica, às vezes os pacientes têm um quadro de insuficiência hipofisária, né? Ela teve uhum. piora aguda da visão ou não? Não tinha piora aguda da visão, não. Tinha essa perda crônica da visão mesmo, né? Perda crônica. Os exames de sangue iniciais dela não tinham muita alteração. O... Agora, realmente, a gente ficou devendo nessa internação inicial aí, ficou devendo essa avaliação hormonal, né? Não tinha. Então, porque assim, se fosse
que poderia explicar esse quadro clínico dela, esse quadro confusional, enfim, uma insuficiência hipofisária aí crônica, né, que ela tivesse, porque não me parece uma apoplexia, já que ela não teve um quadro de piora aguda, né? Mas beleza, vai, toca o barco aí, desculpa aí. Pronto, aqui é só mostrando na abertura, né? A saída desse conteúdo amarelado, né? Que aqui depois a gente começa a sugerir mais algum tipo de diagnóstico, né? Quando vê essa saída assim essa secreção mais amarelada, né? E aí depois que drenou todo esse conteúdo, retirado da lesão mesmo, né? Tinha um componente mais sólido, né? E era um componente mais endurecido que não vinha fácil na dissecção transfenoidal, né? A gente tentava puxar, trazer alguma coisa, mas tinha que cortar e sair dissecando para tirar alguma coisa, né? Não, não era algo que vinha espontâneo, né? Era um tumor bem mais endurecido mesmo, tá? Mário, e vocês Ela fizeram aquele foi, flap endonasal para fez prevenir fez o a flap, fístula? fez o flap. No pós-operatório, ela não teve nenhuma complicação relacionada à cirurgia, não, tá? Ela, como eu Maia, falei, por que que vocês coloquei aqui, fizeram o ela teve flap? uma. Hum? Por que que vocês fizeram o flap? É rotina? Acabou que a gente está começando a fazer esses casos agora de hipófise, né? E aí, É. até então, o pessoal tem feito de rotina, Por né? quê? Tem feito de rotina. Pra quê e por Eu não quê? sei, eles têm Pra- feito assim, eles vêm de um outro serviço que faz mais hipófise, né? Aí eles já deixam pronto esse flap, né? Eu não sei se é uma Porque coisa que assim, já foi decidida no outro serviço lá deles, a gente ainda não, está não. entrando na Desculpa, discussão. desculpa a intervenção aí, mas assim, eu opero hipófise há muitos anos já, com um Certo, otorrino muito experiente, e eu posso te dizer que assim, o flap nasoceptal, como tudo, né, ele tem as suas indicações. Via de certo. regra, digamos assim, quando você vai fazer é, uma fístula licórica, quando você parte para uma cirurgia mais radical, em que você eventualmente vai abrir a dura mater, um caso, por exemplo, um meningioma, que você vai fazer uma extensão da célula, enfim, em que você vai precisar reconstruir depois com alguma coisa. E o flap nasoceptal, ele serve para isso. De rotina, eu posso te dizer que em 80% dos casos, a gente não precisa do flap, porque você Uhum. soma morbidade cirúrgica, ah, enfim. Nesse caso, pelo que ainda mais que você está mostrando aí, que foi uma ressecção parcial, você teve fístula licórica intraoperatória? Não, não, teve não. Não. Então não precisa do flap, ou seja, e no máximo, Certo. se você quisesse colocar um- uma gordura, um negócio assim, já resolveria o problema. Porque você sempre tem que pensar, né, se você for reoperar, se você precisar do flap, já queimou, né? Então, assim, não é algo que você faça de rotina, a não ser que você fale, olha, eu costumo fazer uma ressecção radical dos tumores, e aí eu abro a dura, eu tenho fístula, tenho isso aqui, então eu preciso fechar com o flap na septal. Mas, assim, reveja esse protocolo, porque não é algo que a gente faz de rotina. Uhum. Bom, bem pontuado isso aí. Eu concordo plenamente com o Ricardo, porque esses adenomas hipofisários, parece que não é bem esse caso, né? Inclusive o quinóspe dela é bem favorável, né? Você vê que não invadiu o seio cavernoso e tal, então lembra realmente uma lesão cística. Parece que não é um adenoma isso aí. Mas, assim, a reoperação de macroadenoma é o nosso grande desafio na atualidade, né? E a gente recebe muito paciente operado em outros lugares, ou mesmo por outros médicos, e ressecções parciais,
e o tumor volta a crescer, e aí você tem que fazer uma nova cirurgia, e o flap dificulta muito o novo acesso. Isso aí realmente é bem complicado. Eu concordo plenamente com o Ricardo que ele tem que manter mais umas indicações mais específicas para o uso desse septo naso-septal, né? É um comentário aí, porque eu acho que a gente recebe muito caso aqui que tem que reoperar, e aí o flap dificulta um pouco a cirurgia. Pronto, aí a paciente, ela evoluiu bem no pós-operatório, né? Não teve nenhuma alteração. E aí no acompanhamento ambulatorial foi visto pela ressonância, né, que a gente vai ver depois, assim, pouca mudança em relação à pré-operatória, né? E a biópsia saiu inicialmente como sugestivo de cisto de Hatch, né, da bolsa de Hatch. E aí foi pedido uma revisão da lâmina, tá certo? Que a gente realmente achou bem estranho esse diagnóstico, né, de cisto da bolsa de Hatch, né? Além disso, foi encaminhado para uma avaliação endocrinológica, né? E a de medicação, a única coisa que ela tomava era a amitriptilina. E aí, na revisão da lâmina, já veio um quadro histológico de reação estratogranulomatosa, né? Sugerindo já crâniofaringioma, mas sugerindo uma nova amostragem para confirmar o não diagnóstico, né? Não estava ainda bem batido pelo patologista que era um crâniofaringioma. E essa era a ressonância pós-operatória, depois de 3 meses, né? Aqui a gente já vê, né? Aqui é uma sequência com contraste, aqui em cima, aqui é sem contraste, né? Aquele pé sinal que a gente via no sem contraste, ele sumiu, né? Você já não tem mais aquele pé sinal do conteúdo de colesterol gorduroso, né? Você já não vê mais aquele conteúdo, né? E aí já realçando bem mais a parede, né? Bem mais captação de contraste, né? Do que naquele exame anterior que a gente tinha, tá? E aí em T2, né? Só mostrando novamente esse hipossinal aqui da parede, né? E aqui as relações com as estruturas, né? E aí, qual seria a opinião Maia, de vocês agora, a partir de agora? A visão dela melhorou Maia, no, Oi, nesse 3 meses depois? Melhorou a visão? teve uma melhora imediata da visão. Era uma coisa mais assim de escuro e claro, assim, alguns não era uma visão mais para objetos assim, nada muito detalhado não, né? Que ela tinha praticamente uma maurose mesmo, aí começou a diferenciar alguma coisa de escuro e claro e alguma coisa de Ela era, objetos assim, né? legalmente, ela era considerada como Com a cega, maurótica né? cega, né? Maia, Oi. teve alguma ressonância precoce ou não? Teve, é exatamente de uma da ressonância dela precoce para outra, 3 meses, é pouca coisa de diferença, tá? Eu coloquei tá aqui, ó. 4 meses, na verdade, de distância, né? 4 meses, tá certo? É pouca coisa de diferença, né? Essa Praticamente, precoce foi em quanto tempo mesmo depois da cirurgia? acho que foi menos de 2 dias, 2 dias por aí. Ah, Ó, foi dia 22 a cirurgia aham. Sim, sim, sim. e dia 24 a ressonância, né? E aí depois fez com 4 meses de novo. Uhum. E aí não tinha tido aumento, essa é a questão, né? Não teve aumento, não. Teve uma discreta redução em relação à ressonância anterior. Vocês Discreta pensaram em redução. reoperação ou não? A gente pensou, tô colocando aqui para vocês, né? O que é que vocês fariam nesses Ah, casos, não, né? eu digo lá em abril. Seguiria. Tem essa dúvida diagnóstica, né? Que o patologista não fecha, né? O paciente está estável, uma discreta melhora na visão, né? De amaurose para uma quase amaurose, né? E foi encaminhado para avaliação endocrinológica, mas aparentemente nenhuma alteração endocrinológica. Mas você pode ver aí, Maia, que tem É, captação nessa cápsula aí, ó, captação de contraste. Isso não é cisto da bolsa de Hatch, né? Isso é um crâniofaringioma cístico. Uhum. E agora você tem um problema aí que pode voltar a aumentar. E aí é um grande desafio. Essa cápsula provavelmente está aderida aí a mais estruturas, apesar de estar longe, o espaço intercarotídeo é favorável, não está muito aderido às carótidas, fica vernoso, mas pode ter dificuldade em remover essa cápsula aí.
É bem difícil, às vezes, fazer outra transfenoidal, tá? Eu acho que não indicaria, não. Talvez eu aguardaria um pouco, aumentar um pouco mais e fazer por cima. Vocês acham que É. esse conteúdo aí que apareceu no vídeo, ele é bem condizente com o craniofaringioma? Ah, eu já operei aqui casos, mas que era tipo é isso mesmo aí, tá? Tem colesterol, né? Tem alguns casos de craniofaringioma que assim não são. É raro, né? Inclusive pela idade da paciente, mas pode acontecer. Eu acho que ali o conteúdo meio caseoso, né? Exato. Saindo ali, ó. Eu estou olhando aqui, a primeira coisa que me veio à mente, mas depois um paciente Colesterol. estava bem, pensando só no vídeo, parecia até pus, né? Mas não Olhando A restringiu a tudo. gente, difusão. a Ele gente, fez, não Márcio, na restringiu. hora a gente pensou isso, sabia? A gente pensou, nossa, isso é É, pus saindo. pois é. Mas a ressonância não restringia a difusão. Podia até ser, né? Não O caso raro restringia. aí. É. É. E ela estava bem E o assim, estado né? Ela geral tinha uma bom, história de né? febre e nos últimos 5 dias assim, mas estava bem ela, E, né? e E vo- os exames de É. sangue também não tinham nenhuma alteração importante. e o que você mandou para o patologista foi um Foi isso pedaço aqui dessa que parede. E se você foi mandou essa essa. secreção para Isso, cultura ou não? não, isso aqui a gente não mandou para cultura não. A gente até coletou, mas aliás, a gente coletou, não sei agora se foi para cultura ou não, não lembro. Isso aí. Eu lembro que a gente realmente coletou, mas não lembro agora se a gente chegou a mandar para cultura na hora. Isso aqui é uma filmagem da tela, né? Você vê que a qualidade não é boa. Engraçado que A saiu gente mandou isso bastante aqui para coisa em biópsia, termos né? de parte líquida, né? Mas não esvaziou tanto na imagem, né? Não, na imagem ela mudou de hipersinal, tá? Ela era bem hipersinal, né, ó. Era bem hipersinal, tem um aqui, ó. Provavelmente a E cápsula ela, dela ficou armada, né? E e ela aderiu. ficou, ela ficou hipossinal, né? Ela mudou o aspecto do conteúdo, né? A gente, assim, acabou decidindo reoperar essa paciente, né? Porque ficou essa dúvida diagnóstica e ainda tinha um efeito de massa, né? Uma captação, a gente acabou decidindo fazer uma cirurgia transcraniana, né? Ah, aqui só para mostrar que a impressão até que aumentou esse conteúdo, essa parte interna aqui, né? Como se tivesse aumentado essa captação. Depois que o conteúdo saiu, né? O conteúdo cístico saiu, a gente começou a ver melhor uma parede mais espessa, né? Que não tinha antes no exame. E isso aqui é um acesso transcraniano, né? Via pteronal. A gente vê a carótida aqui, o tubo. Esse aqui é o nervo óptico, né? Bem distendido. E o tumor era muito endurecido, né? As nossas microtesouras não estavam cortando, né? A gente teve que ficar usando a lâmina para tirar os pedaços, né? Aí você vê que ainda saiu um pouquinho daquele conteúdo, né? Acho que se tivesse reformado um pouco de novo. É a carótida do nervo óptico, né? Foi feita a dissecção. Aqui é para mostrar a dissecção entre os dois nervos ópticos, né? Tentando achar um plano aqui para tentar reduzir. Mas realmente o tubo bem endurecido, né? A gente tinha muita dificuldade, né? A cirurgia demorou bastante para tentar reduzir esse tumor. A ressecção ela foi subtotal, né? A gente aqui é só para mostrar no final. A gente conseguiu liberar bem o nervo óptico dos dois lados, tá? Até a fossa posterior lá, aberta, né? Mas ficou somente um componente lá do outro lado, né? Esse aqui é do outro lado.
O componente estava bem aderido, né? A gente não tinha o controle da carótida do outro lado. E ele estava bem aderido, duro, né? Com muita dificuldade. A cirurgia já estava durando algumas horas. E, e a gente achou melhor parar, né? Para preservar a paciente e tudo, não arriscar mais. Acho que aqui a gente já estava com mais de 8 horas de cirurgia fácil aqui, né? Já tinha ido. E aí a gente resolveu deixar esse componente que era do outro lado, né? De tubo residual. Que é a tomografia pós-operatória, né? Então, vou mostrar aqui. Você vê que ficou essa parte aqui calcificada, né? Principalmente. Ela ainda fez um sangramento aqui, né? Pouca coisa, mas ela evoluiu bem no pós-operatório, né? Ela teve um diabetes insípidos que foi transitório, né? Depois reverteu, tá? E ela já voltou no ambulatório, né? Ela voltou bem, sem nenhum déficit novo, né? Avaliação endocrinológica sem alteração. E a biópsia nova saiu como craniofaringioma mesmo, né? Fechou como craniofaringioma no final. Aí, no momento, a gente está aguardando a nova ressonância, que a gente não chegou a fazer ela no pós-operatório imediato, fez só a tomografia. E aí está aguardando a nova ressonância com 3 meses. Mas, até o momento, a ideia é acompanhamento com clínico e radiológico, né? Da paciente. Né? Alguém teria alguma sugestão? Não, eu quero te dar os parabéns. Aliás, eu falei a primeira vez que era craniofaringioma, né? Então acho que eu não estou tão mal assim. Beleza. E eu também faria a mesma coisa. E eu acho que agora, esse caso aí é zoom shower, é observar, e porque você veja bem, um tumor extremamente aderido, você foi muito parcimonioso, eu acho que é isso aí, só doença crônica mesmo, vai acompanhando, pararia por aí. Era mais importante o diagnóstico, né? Que você fez. Eu quero te parabenizar pelo caso, muito bom. Excelente caso para discussão. Ô, Maia, eu não peguei o caso no início. Que idade tem a paciente? Tem 38 anos. E ela tinha, desculpa, vocês fizeram campimetria nela? Que déficit visual ela tinha? Ela tem um fundo, a gente fez uma avaliação oftalmológica, ela tinha uma deficiência visual importante, viu, Ricardo? Mas Era o que que importante. era? Praticamente. Hemeropsia? Não, cegueira, quase cegueira total, né? Aí depois da transesfenoidal, ela relatou que teve uma melhora, como se estivesse enxergando claro e escuro, né? Alguma coisa, ver alguma coisa de objeto assim, mas nada muito detalhado. Ela Olhando, estava eu não acompanhando com tinha. E oftalmo como no glaucoma, fundo né? de olho dela já tinha palidez de papila, né? Como já, era um quadro já antigo de perda visual progressiva que ela tinha, né? Eles estavam tratando como glaucoma, né, Maia? É, um oftalmologista fora que fez essa hipótese de Uhum. glaucoma, né? E É, ela fez a avaliação oftalmológica, inclusive o oftalmologista disse que avaliou e ela não tinha glaucoma, né? O do hospital, né? Pontuou que ela não tinha glaucoma. eu não tinha visto o exame inicial. Volta só um pouquinho, mas assim, você vê que tem um nível líquido, né? Na ressonância, no T2 ali tem um nível, né? Ah, isso Volta aqui, né? no. Não, volta é isso, tem um nível aí. Então, assim, isso não é comum de se ver em macroadenoma, né? É, realmente, é claro, agora é engenheiro de obra pronta, porque a gente já viu o diagnóstico, mas eu também suspeitaria que isso não fosse um macroadenoma. Ela não tinha nada de diabetes insípidos na clínica inicial, não, né? Inicial não, ela fez no transitório após a segunda cirurgia que depois melhorou, É. reverteu, né? Eu acho assim, então, eu concordo com o Kioato aí, parabéns aí, foi um caso difícil. Embora na tomografia, passa a tomografia, não parecia na tomografia que ela não tinha essa calcificação grosseira, né? É uma calcificação relativamente pequena, né? A gente está acostumado a Pequena, ver, por é. exemplo, crâniofaringioma em crianças, às vezes tem uma calcificação que é horrorosa, né? Assim, quase o crâniofaringioma todo, muitas vezes é uma calcificação. Aí não parecia, né? É, o que é, o São que cortes em níveis diferentes, né? São é, níveis diferentes, aqui é mas mais embaixo, aqui é mais em cima, É, né? mas assim, você vê que é uma calcificação periférica, não parece. A imagem era, parecia muito mais benigna do que o achado intraoperatório foi, né? Acho que esse foi a grande lição, né? É, Mais um detalhe aí, Maia,
que eu vi o vídeo que vocês passaram, né? O acesso foi um acesso pequeno, né? Fizeram um acesso pequeno, mas o motivo ainda não precisar ter feito o flap O nasoceptal, retalho, porque né? é óbvio que o acesso foi um acesso pequeno, né? Isso dá para ver claramente, foi um acesso pequeno. Então, se fosse uma cirurgia mais estendida, tal, aí até justificaria, né? Agora, olha, eu vou te falar que você foi corajoso aí no acesso craniano, porque é complicado, uma lesão do lado ali da carótida, com bisturi, não é fácil, não. Assim, o risco de vocês terem uma lesão aí é grande, né? A lesão visual também, né? Você vê que o tumor está bem armado em cima do quiasma, mas, enfim, o que importa é que aos poucos foi conseguindo tirar a lesão aí, descomprimiu adequadamente a via óptica. E eu concordo com o Marcelo. Agora o que você pode fazer aí, Maia, é acompanhar por um tempo e caso a lesão, você perceba que a lesão voltar, é indicar radioterapia, entendeu? Terapia, né? É, Maia, beleza. essa imagem que está aparecendo agora, à direita inferior, isso que está bem no meio É o do nervo óptico campo é o nervo óptico direito. direito. O outro não tá, vocês não viram. O outro tá. É, o outro eu vi. É esse aqui, ó. Descomprimiu Hum, bem, né? Assim, descomprimiu bem. desculpa, não lembro. E, felizmente, ela não ficou com diabetes insípidos permanente, né? Isso é outra É, coisa também, né? Foi bem aí, né? Talvez pelo componente mais posterior que não tenha mexido, mas realmente o resultado surpreendente aí. Uma coisa que é interessante, né? Eu não tenho tantos casos assim de crâniofaringioma em adultos, né? Mas ah, pensando nos meningiomas, às vezes a gente vê. Eu tenho o costume de fazer clinoidectomia e abrir o teto do canal óptico extraduralmente. Aí depois você vê, né? Tem uma cintura de compressão no nervo óptico, né? Então você descomprime o que é posterior, né, em direção ao quiasma, e quando você vê, é ali que ele fica estrangulado para valer, né? Mas pelo que apareceu ali, parece que ele ficou mobilizável, né? Facilmente mobilizável. Quando ele está dentro do canal óptico, você não consegue essa mobilidade tão fácil assim. partir para o Bom, próximo caso. Oi, pode falar. muito bem, Maia. E bonitas imagens, hein? Muito bom aí a microscópio aí. Parabéns. Próximo Esse caso, mano. microscópio foi uma aquisição recente, né? Eu botei a foto aqui dele, ó. Tô vendo, Aqui. percebi, viu? Aquisição recente. É um Quinevo, né? Um Tivato. Ah, um Tivato. É. Legal. Boa, muito bom. As imagens ficaram no top. Beleza, próximo caso aí então, Maia. Você acha que vai ser rápido o próximo caso? São 8h20 já, hein? A gente É não se rápido, é estender rápido. muito, né? Vamos lá. Caso clínico, paciente de 58 anos, né? Paciente que foi encaminhado do outro hospital, tá? Do HGF. Uma história de uma cefaleia frontal intensa e progressiva, associada à turvação visual e rebaixamento do sensório, né? O paciente ele estava tendo uma piora nos últimos dias, né? Uma história que estava indo no pronto-socorro, com uso de analgésico, né? E também relatava uma perda de peso aí há alguns meses também, mas sem quantificar, né? E aí, uma história familiar só de cirrose, né? Nada demais. O paciente era, quando ele chegou já no nosso hospital, ele estava Glasgow 15, né? Já tinham começado o corticóide para ele, provavelmente, né? E aí já tinha tido a melhora da história da desorientação. E aí a gente tinha essa tomografia, né? Essa lesão hiperdensa aqui na frente, né? E esse hipodensidades aqui, tanto frontal como aqui temporal posterior, né? E aí com essa tomografia, não tem tomografia com contraste, né? Já foi para uma ressonância, tá? A ressonância aqui é de outro serviço, aí eu só tenho essa gravação aqui inicialmente, tá bom? Vou parar aqui. Aqui é um T1 sem contraste, tá? Então mostrando essa lesão aqui e essa outra frontal esquerda.
Aqui é a parte com contraste, né? Mostrando essa lesão captando contraste, né? Uma captação de contraste aqui nessa esquerda, mas essa posterior aqui você não vê captação de contraste, pelo menos não me pareceu captar, não, tá? E aqui um T2. Mostrando essa lesão frontal esquerda, essa parietal esquerda, né? E você vê que tem alguma coisa aqui também próximo de tálamo, né? Então, aqui só os cortes, né? Mostrando essa lesão captando contraste aqui no frontal, essa lesão mais temporal posterior, né? Parietal, e essa lesão aqui no tálamo, né? E aí, qual seria a sugestão dos senhores aí para esse caso? Você fez tomografia de tórax e abdômen? Fez um screen negativo, tá? O screen negativo. O screen neoplásico não evidenciou nenhuma lesão. Eu operaria essa lesão frontal esquerda aí, que é que tem mais edema, para dar o diagnóstico, né? Tem muita escapatória, né? Pensando aí, aí a gente pode pensar em metástase, embora as lesões são um pouco diferentes, mas enfim, não faria isso. Faria uma lesão aí, essa frontal esquerda, que é capta contraste, faria uma cirurgia para fazer um diagnóstico. Alguém pensaria algo diferente? Tem histórico, alguma coisa só que passou aí? Sei lá, histórico de doença pulmonar, pensar em algum granuloma, algum treco assim? É. Comorbidades Teve não a tinha perda de nenhuma, peso, história né? familiar só de cirrose, né? Mas não tinha história de tabagismo importante, não, né? Tinha a E história de teve uma a perda de perda de peso, mas peso, que né? não era quantificada, né? Que É, foi, Mas Caio? a família, muitas vezes a família diz, né? Às vezes subestima, às vezes superestima. Chegou a fazer espectro ou Esse caso agora, não lembro se a gente fez espectro. Eu acho que não fez, não. você Não vê que fez, é uma não. lesão, volta a tomografia ali, Maia. É uma lesão na tomografia. Volta a É porque esse tomografia. paciente ele fez a ressonância lá no HGF. Essa ressonância é do Ah, HGF, né? A essa gente não chegou a tomografia aí, repetir você vê que ela é espontaneamente hiperdensa, né? A aqui, né? lesão, né? Isso é um sinal de que é uma lesão com normalmente hiperdensa assim na tomografia espontânea sem contraste, é uma lesão que sugere uma agressividade maior. Eu falaria num tumor mesmo, né? Alguma coisa aí, Vocês uma pensaram em coisa linfoma? tumoral. Linfoma, algum tumor aí, né? Tem essa imagem profunda aí no tálamo Fala, mesencefálica mãe. também. Enfim, Maia, cirurgia, meu amigo. põe a o T1 difusão? A difusão ajuda também, né, para linfoma. Ah, fusão, não todo tenho, mundo. cara. Que a imagem é de outro hospital, eu não consegui ter Ah, tá. acesso, sabe? Paciente, ele chegou para operar, sabe? Chegou Ah, para operar. vaga zero, chama vaga zero isso aí. Aí não deu nem para Mas repetir a ressonância no hospital. não, tudo bem, mas põe a T1 com contraste, só o oficial, só para gente dar uma Aqui, é olhada. esse aqui, esse primeiro aqui, ó. Essa lesão ela capta contraste, né? E essa não, tá? E essa do tálamo Vai, também não volta lá, captava, né? volta lá. Tá Operaria no frontal mesmo. T2. Só passei de novo. Aí. Tá. Então, é uma lesão Frontal é sólida. que tem. É uma Diga, lesão diga, diga. sólidocística com captação anelar de contraste, né, em torno de contraste, e a outra lesão ela capta pouco contraste, né? Rapaz, eu sei lá, e numa metástase, eu acho que eu arriscaria numa metástase e segundo plano uma lesão inflamatória aí, eu não sei, talvez uma lesão. Tá vendo aí, ó, T2, como é que tá? Tá com um hipersinal em T2, né? Então assim, lembra muito, enfim. Mas é um caso difícil. E tem mais aquela lesão lá, ó. Lesão talâmica Essa lá. aqui, né? E tem muito E aí edema, né? a Edema vasogênico, né? tomografia. Lembra isso. Ou metástase, uma lesão inflamatória. Eu ficaria nessas duas hipóteses. É que assim, vamos ser práticos na discussão, né? Alguém
desse grupo não operaria esse paciente? Ele precisa de diagnóstico, né? Ele precisa de diagnóstico. Precisa de Fato. diagnóstico. A lesão frontal é a mais emblemática, digamos assim, Isso. porque heterogênea, edema, e a Não, mais acessível, sem precisar de muita ferramenta além do próprio neurocirurgião. e vamos considerar que, assim, vamos ser muito prático também. Espectroscopia, perfusão, essas coisas, é como diria o nosso amigo, o nosso nobre professor, perfumaria, né? Ou seja, o que vale aí é o diagnóstico anátomo-patológico. Ou seja, e essa lesão frontal esquerda tem edema, o cara não está bem, precisa de um diagnóstico. Então, assim, eu particularmente, Sim, a mas não é que ser que essas tenha discussões um são acadêmicas, histórico. né, Ricardo? Então, a não ser que tenha um histórico aí que o Maia não abriu ainda o jogo, para mudar a conduta. Mas, assim, na minha opinião, eu operaria esse paciente e rápido, entendeu? Ou seja, você com essa ressonância, é cirurgia para 1, 2 dias aí, tirar essa lesão É, frontal para diagnóstico, né? O quanto mas antes. foi o que aconteceu, né? Ele fez o exame e mandaram pra gente operar, né? Porque eles estavam Não, sem é condição de isso. operar logo, aí E mandaram pra aí? gente operar. Então vai. Alguém, Operou, não operou? alguém operaria as duas lesões maiores? Não, eu não. Só a É, frontal, né? Você diz eu, simultaneamente? é, Não. não, eu Mesmo, Talvez o operaria as Dr. duas, né? Cole. mesmo tempo? Talvez o Dr. Não. Cole. Bem, eu acabei decidindo, eu achei as duas lesões bem diferentes, né? E a gente tem um rolo com patologia aqui danado aqui de erro de diagnóstico, cara. Tô Aí eu achei vendo. melhor mandar duas lesões. Aí a gente fez essa Tá. programação aqui, ó. Isso aqui é a nossa neuronavegação, viu, Ricardo? É Corte de estudar o cabelo igual caso e fazer ferroviário. medidas com régua. Craniometria, é o Guzmão aí É, que diga aí, né? aí, ó. As duas lesões a gente posicionou para dar certo, né? Não quis fazer um acesso só grande, porque eu achei que ia ser muita morbidade, né? Achei melhor fazer duas cirurgias separadas, entre aspas, né? No mesmo tempo cirúrgico. Esse aqui é Ah, ultrassom, é. a gente faz Mas bastante. uma curiosidade mesmo, você voltar ali no posicionamento, esse fiquei encafifado com esse pino aí Cara, eu do Não, também. ficou bom Mayfield, não. Ficou bom A não. dor. né? Deve dar uma Mas dor, aí eu rapaz. também não quis mexer Porque muito não, Culpa do sabe? Heitor, provavelmente. Não, o Heitor pela, não, coitado. pela projeção, né? Você marcou ali o arco zigomático, a margem superior dele, né? Na incisão para frontal. É, Então ele está acima da mastoide, né? ele tá na mastoide aqui, um pouquinho acima da ponta da Tá, mastoide. É. é, Cara, esse fixador ele tá muito ruim, né? Ô, Lembrando que isso Maia, aqui é um hospital público, tá? talvez era mais Aí eu, fácil aí ter colocado até numa ferradura, entendeu? E ter virado a cabeça do paciente, os duas lesões do lado esquerdo. Põe numa ferradura que vai te dar menos trabalho do que isso aí. O Márcio falou certinho. O pino tá muito perto da incisão, né? Sim, é, é complicado aí. E parece que vocês não rodaram a cabeça ou eu tô enganado assim? Parece que tá na cabeça neutra? não, tá neutra não. Aqui é o ombro dele, ó. Aqui a foto é que É, tá meio de perspectiva, né? olha o pé ali embaixo, dá pra entender melhor, eu acho. Ela Hum, tá rodada a cabeça, ó. tá. Ele tá E quase aí? lateral, uns 45 graus, né? É, tá com rolo aqui embaixo, né? E aí, Maia, vamos lá. para a Abre própria o jogo de lesão pôquer aí. temporal você já aumenta a morbidade por linguagem, né? Aqui é a ultrassom da lesão posterior, tá? A lesão posterior, né? E aqui é pós-ressecção, tá certo? Que é mostrando a abertura, né? Aqui é a orelha, tá certo? Ó, se vocês lembrarem, né? Que tá a orelha, o pino tá bem aqui, ó, o pino, ó. Aí a lesão macroscopicamente distinguível, né? A gente fez uma ressecção aqui baseada no ultrassom, como vocês já viram. E esse aqui é a outra lesão frontal, tá? Aquela frontal esquerda. Também com o auxílio do ultrassom e a ressecção aqui com ultrassom. Que é a tomografia mostrando, né? A ressecção daquela lesão posterior e da frontal.
paciente ele evoluiu bem, ele teve melhora dos sintomas, foi de alta, né? E aí isso aqui é um retorno com 3 meses, né? Ele tinha uma história de vertigem, cefaleia, uma desorientação, estava classe 14, né? Desorientado. Ele não tinha conseguido fazer nenhum tratamento adjuvante até então, tá certo? E, e aí ele teve essa internação no. Isso aqui foi uma internação que ele teve com 3 meses, logo depois da consulta, né? Ele estava com essa desorientação, foi internado, aí ele acabou depois evoluindo com melhora desse quadro de desorientação, né? E qual que era o resultado? Pronto, tá aqui agora. Aí a biópsia, né? Ela, ela deu sugestivo de astrocitoma grau 2 nas duas peças, tá certo? E aí foi recomendado a imunohistoquímica, né? Em outro laboratório particular foi feito o diagnóstico de glioblastoma grau 4, tá bom? E essa aqui foi a ressonância por 3 meses que ele fez, quando ele teve nessa internação, nessa última internação, né? Você vê aqui a parte com contraste, né? Que já é uma captação aqui no indo atravessando a linha média, né? Aquela lesão do tálamo. Aqui aparentemente você não vê nenhuma área captando contraste, né? E na margem da cirurgia, o, algo aqui provavelmente novo, né? Não sei. Ô, Maia, Aqui é mas um flare, tá certo? vocês, Pode falar. vocês operaram e aí eu não entendi, o paciente voltou 3 meses depois? Ele voltou, ele ficou internado, né? Foi de alta. E aí, quando ele voltou, o primeiro retorno foi essa biópsia aqui que tinha dado como grau 2, né? E Hum. aí foi encaminhado para outro laboratório, a biópsia, e aí já foi dado como grau 4, né? Glioblastoma. É complicado O... mesmo, a patologia tá aí, tá Vocês estão difícil, né? precisando demitir o patologista aí, hein? Tá louco? Porque, Isso é um sim, laboratório que é conveniado à prefeitura, né? mudou Caralho. completamente, muda completamente aí, né? Nossa. Tudo para o paciente. Vocês fizeram até um bom trabalho, ó, excelente trabalho, operaram as duas lesões. Ô, Só Maia, que fizeram imunistoquímica na Pronto. Aí a primeira. imunohistoquímica, eu não coloquei aí, mas a imunohistoquímica dessa aqui que saiu como grau 4, tá certo? É. Ela veio como IDH negativo, né? Um Ki67 de 30%, o GFAP positivo e um TRX positivo também. P53 também positivo. E na primeira não foi feita a imunistoquímica. Não, esse aqui não saiu não, resultado, tá? Desse daqui, desse laboratório não saiu. Saiu desse aqui que foi particular, a família pagou, tá certo? Pelo amor de Deus, hein? Problema mesmo, hein? É. Aí daqui a gente caminhou para fazer quimio e rádio, né? agora já era, né? Você vê que é mais para glioblastoma mesmo, né? Tá passando pelo corpo caloso ali, né? Na parte anterior, né? Ele depois que ele teve essa internação, que ele fez a ressonância, ele saiu até bem, assim, mas, assim, não vi nenhuma perspectiva nova de cirurgia para ele, né? Não, acho que não. Você sabe que outro dia o Luciano fez um comentário, o Luciano Neder, numa reunião da patologia, e eu acho que pode ser isso que tem acontecido aí nesse caso, com essa divergência diagnóstica. E o Luciano tem razão. Na grande maioria dos serviços de patologia, eles incluem uma parte da lesão, ou faz 2 ou 3 cortes, entendeu? Então pode ser que naquele material que o patologista inicialmente analisou, ele não viu sinais de glioblastoma, mas o ideal para sistema nervoso assim é incluir todo o material, né? Acho que tenha sido esse Mas é aquela o... coisa, né, Ricardo? Quando a gente fazia biópsia por agulha, estereotáxica ou navegação, sempre a discussão era, mas você pegou a parte que não tem critério para grau 4. Aí o Maia me parece que mandou quase que em bloco a lesão, né? Então Então, tinha. mas para ver se o patologista incluiu, né, Caio? Às vezes Não, não inclui, não faz eles, tudo, né? eles deveriam, né? Mas não é a regra, Uhum. viu? Não É. é a regra.
Eles fazem E uma. outra, né? O laudo ali. Volta um aí, Maia, por favor. Tá vendo? Ele deu o mesmo diagnóstico para as duas As lesões e duas elas lesões, foi. macroscopicamente, por imagem, totalmente diferentes, assim. Sim. Pelo Até menos se se a fosse a gente for pensar parietal, né, em. Márcio? A parietal É, até cairia bem, né? até. Agora a outra, nessa linha de Ah, glioma, astrocitoma, francamente anaplásica, né? A imagem, né? Pelo menos. isso assim, Dois não é uma nunca. crítica, mas assim, eu vejo muito isso também, né? O patologista, ele precisa analisar o exame radiológico, né? Ou seja, eles acabam dando diagnóstico sem analisar a imagem, né? E um é complemento, é importante analisar para ter uma ideia, né? São dois Ainda mais diagnósticos nesse muito caso aí, diferentes, né? É, já era Se uma você lesão me fez, multicêntrica, né? exato. sim. Se você pega um Quase diagnóstico uma de grau gliomatose 3, cérebre. se você pega um deles sei lá, grau 3, né, anaplásico, e o outro grau 4, tudo bem. Pode ser isso que o Ricardo falou, pegou um material aqui, outro, mas um grau 2 e outro grau 4 é muita diferença. É. Também acho. E o outro deu grau 4 as duas lesões, viu? Isso, eu ia te perguntar isso agora. As duas Foram as lesões duas deram grau lesões. 4. É. Porque até poderia ser, enfim, hipoteticamente, mas se ele deu as duas, grau 4, né? Glioblastoma. O glioblastoma multicêntrico, né? Muito centro. É. Bom, beleza. Maravilha.